Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mística Lusitanista, as vossas conversas de YouTube repletas de mística e lusitanismo. E hoje, como não poderia deixar de ser, temos um episódio muito especial mesmo para vocês. Ou não estivéssemos nós na semana em que o nosso clube celebra o seu 110º aniversário. Ou seja, 112 anos de uma incomparável história que nos orgulha só nos lembrarmos dela. E para celebrarmos esta efeméride, vamos fazer o quê? Muito simples. Passar em revista alguns dos principais momentos da história do Lusitano e falar com alguns dos protagonistas que os viveram por dentro e fizeram parte deles. Mas, sem mais demoras, vamos então para o nosso episódio. Estão prontos? Vamos a isto! Como em qualquer grande clube ou instituição desportiva, a história e o sonho começam quando alguém um dia ousou sonhar para lá do que muita gente achou possível. No caso do Lusitano, não houve exceção a essa regra, quando a 11 de novembro de 1911 se iniciou esta caminhada. Vamos então ficar a conhecer os primeiros passos da vida do nosso clube e os primeiros tempos a seguir à sua fundação, bem como a história da mesma. 11 de novembro de 1911, a data em que tudo começou. Em que começámos a edificar um sonho. Passo a passo ia crescendo cada vez mais. Não apenas com o futebol, mas também com a histórica ginástica, esgrima e outras modalidades, que nos deram a conhecer o sabor da glória. Clube feito pelo povo, vivido nos seus espaços históricos. Que nunca deixou de orgulhar as suas humildes origens. Ninguém ficava indiferente. Fosse nos derbys, em qualquer outro local. Ao monstro que tinha nascido em novembro de 1911. Ora, o Lusitano foi fundado naquela data cabalística e mítica e especial para uma equipa de futebol de 11, que foi no dia 11 de novembro de 1911, cujo aniversário estamos agora a festejar, estamos nesse ciclo. E o Lusitano é fundado em Évora, é um clube de Évora, mas com uma vocação universal. Temos que ver qual é o período em que o Lusitano é fundado. É um período em que acabou de se implantar a República, substituindo o antigo regime monárquico que existia, e os jovens de Portugal nessa altura estavam com um ideal que já vinha do século XIX também e que perpassou ainda para lá do meados do século XX, que era o da regeneração da raça portuguesa. E essa regeneração da raça passava muito pelo desporto. Isto não é uma coisa que aconteceu só na nossa região, é uma coisa que aconteceu no país todo, e foi um dos grandes motivos do futebol e do desporto terem tido um grande impulso no início do século XX, foi esta ideia de regenerar a raça, que se nós lermos a imprensa, está muito presente nos jornais desportivos rudimentares que havia na altura. Ora, estes jovens
jovens entre os 8 e os 15 anos. Eu sei que são jovens entre os 8 e os 15 anos porque felizmente conseguia nas minhas investigações já arranjar certidões de nascimento de pelo menos dos 3 irmãos Morais. Felizmente eles foram tirar o passaporte a determinada altura e ficou registada a idade deles, e o mais novo de facto era o Domingos Morais Besnica, o nosso fundador. Provinham de uma família de lavradores abastados da zona do Redondo e muito ajudaram a financiar aquilo que era preciso para o clube. Todos aqueles moços, os irmãos Ribeiro, o Augusto Melo, José Simões da Silva, cujo pai era o dono da casa onde foi feita a reunião, onde no dia 11/11, depois de terem combinado no Largo da Graça, estes 11 rapazes foram para a casa do professor Damas Simões e lá fundaram o Lusitano Ginásio Clube. E como eu estava a dizer no início, a vocação é universal e não apenas de ser um clube de futebol de Évora, porque até se discutiu na fundação o nome seria ser Portugal ou ser Lusitano. Daí a abrangência eles queriam jogar futebol, mas queriam também ser parte deste movimento da regeneração da nação portuguesa, e por isso este nome de Lusitano e não de Clube de Futebol de Évora, ou Desportivo de Évora, ou Vitória de Évora, seja lá o que for. Foi o Lusitano Lusitano Futebol Clube. No início foi fundado como Lusitano Futebol Clube. Esta foi a pré-história. Houve depois uma primeira sede que foi na Travessa da Bola, no número 11 também. Cá estamos outra vez com o nosso número 11, sempre relacionado com esta fase da fundação do Lusitano. Quais os momentos-chave que se seguiram à fundação? Ora bem, durante os anos de 1911 até 1920 foi sempre este núcleo duro dos irmãos Morais, aos quais se juntou depois o capitão Seixas Bandarra, que foram sendo, tanto o Besnica como o capitão Seixas Bandarra foram sendo treinadores, capitães e dirigentes o capitão-geral era uma figura que existia na altura nos clubes de futebol, nas primeiras décadas do século XX, e que faziam esta função. Não havia uma distinção clara entre o que era um treinador, o que era o presidente, o que era o capitão da equipa. A figura do capitão-geral era a que dominou nesse período entre 1911 e 1920. O Lusitano cresce muito depois com o desaparecimento de algumas coletividades de futebol que existiam em Évora, como o Sport Vitória Académico, os Empregados do Comércio, a Casa Pia de Évora. Esses clubes não tiveram tanta implementação popular como teve o Lusitano, e depois como veio a ter o Juventude quando foi fundado em 1918. E houve, na altura, por parte dos militares, temos que recordar-nos que 1919, 20 é uma altura em que estamos no pós-Primeira Guerra Mundial. Os soldados voltaram das campanhas na Flandres, e a região militar de Évora sempre foi uma região muito importante no século XX. Muitos desses militares aderiram ao Lusitano, e há uma passagem do livro do José Frota que fala numa tomada de poder pelos jovens tenentes. E o que é essa tomada de poder? Os estatutos do Lusitano, fundado para aqueles jovens que nós vimos, não estavam protegidos contra uma entrada massiva de associados, e foi isso que aconteceu. Elementos ligados ao exército, aos militares, entraram massivamente no clube a partir do início dos anos 20. Era uma nova era que estava a precipitar o final da Primeira República, um período de grande instabilidade política e social, grande agitação, e o país caminhava rapidamente para a Revolução de 1926, na qual os militares, através de um golpe, tomariam o poder, e o Lusitano antecipou um bocado esse fenómeno, tendo sido tomado de assalto por uma série de militares ligados a setores mais da direita conservadora na altura, e que culmina naquela famosa Assembleia Geral de
eu engano-me sempre, de 1925, eu troco 24 e 25, faço sempre confusão, porque é no dia 4 de setembro, nessa Assembleia famosa do Teatro Éden, é mudado o nome para Lusitano Ginásio Clube. Isto não será alheio ao facto dos militares quererem praticar muito mais desportos para além do futebol. Para além do futebol era muito importante a esgrima, a ginástica, o atletismo, todos esses desportos. O clube decidiu tornar-se mais eclético e não ficar apenas limitado ao futebol, embora não o fosse, na altura apenas limitado ao futebol, mas foi todo um movimento e um fenómeno de evolução para um clube mais abrangente e até falando de coisas fora de extra-desporto, ligadas à educação, à cultura, jogos florais, havia muitas iniciativas de âmbito cultural, a criação de uma biblioteca, que ainda hoje existe um importante espólio dessa biblioteca, que foi atravessando todas as sedes do Lusitano ao longo dos anos, e torna-se um clube muito ligado ao exército e aos militares, até meados dos anos 30. Durante esse período, muitos setores que ligados à direita militar e depois que se tornaram opositores ao Estado Novo, fez com que o clube entrasse como fosse um foco de oposição ao Estado Novo na altura, mas pela direita, uma oposição de direita ao Estado Novo, que levou a que houvesse vários conflitos que culminaram depois com uma espécie de pacificação, quando o Estado Novo se sedimentou e esmagou toda a outra oposição que houvesse. Houve a famosa visita do Presidente da República, nos anos 30, em que é concedida a Ordem de Cristo ao clube, e a Ordem de Cristo que nós ainda hoje ostentamos no nosso emblema, e diz-se que isso foi diz-se não, é muito provável que seja o verdadeiro motivo da visita do Presidente da República e da comenda, uma espécie de pacificação e de passar uma esponja por cima de todos os conflitos que existiram entre os militares ligados ao Lusitano e à região militar de Évora com o Estado Novo. E a partir daí, os próprios militares também que viam no Lusitano uma espécie de centro de oposição e de protagonismo, foram-se desligando do clube, e o clube inclusivamente não festejou as suas bodas de prata, os seus 25 anos. É curioso lembrar isso na altura do nosso aniversário, porque depois temos que esperar mais uns anos em que o Lusitano tem algumas dificuldades, inclusivamente aqui nos campeonatos distritais, porque até 1947 o Lusitano e qualquer outro clube do distrito de Évora estava proibido de participar nos campeonatos nacionais, podia apenas, na primeira divisão, poderia apenas ascender à segunda divisão, porque as ligas eram fechadas e estavam abertas apenas aos clubes de 4 distritos do país, os principais distritos, núcleos populacionais. Teria que ser mais tarde, com esta revolução nos quadros competitivos, que chegaríamos à idade do ouro, em que o Lusitano chega à primeira divisão, e isso acontece entre 1947 e 1950, na altura em que a família Câmara Manuel assume os destinos do clube, juntamente com outros dirigentes, muito importantes também, e de facto revolucionam o clube e direcionam-no outra vez de volta para o futebol, bastante, sem esquecer outras modalidades, mas há uma aposta clara no futebol e na chegada à primeira divisão. Depois de grandes dificuldades do final dos anos 30 e dos anos 40, com esta perspectiva das ligas deixarem de ser fechadas, ou seja, de um clube de qualquer distrito do país já poder aceder à primeira divisão, o Lusitano faz uma aposta forte e um investimento. E basicamente entre a fundação e o período de maior glória, são estes os momentos-chave que eu penso que identificam o clube. Passando também, sem esquecer, a aquisição do Campo Estrela em 1931, que tinha servido para vários clubes da cidade, inclusivamente o Lusitano, que o arrendava na altura, mas a partir de 1931 o clube consegue adquirir o Campo Estrela, e esse também é um marco fundamental. Quais os principais protagonistas da fundação e dos tempos que se seguiram? Ora bem, é impossível não falar desde o início da família Moraes, Coelho Moraes, 3 irmãos, aos quais se juntaram mais uns amigos e fundaram o clube.
Depois temos que falar inevitavelmente de presidentes como Clemente Juncal, como os Câmara Manuel, como Mário Lemos, advogado, que é ele quem procede à aquisição do Campo Estrela durante o seu mandato. Temos que realçar homens como Seixas Bandarra, que foi o nosso capitão-geral por alturas dos anos 20, antes da tomada de poder dos militares no Lusitano. Há grandes figuras, António Pedro Mira, um grande centrocampista, o Sr. António Francisco Rosa, que é uma pessoa importantíssima na história do clube. É ele que dá o nome à sala do nosso museu, e com todo o mérito, porque eu, como saberão, estou a escrever um livro sobre a história do Lusitano, e sem os dados que ele recolheu ao longo de décadas, ao longo de praticamente todo o século XX, e porque ele foi atleta do Lusitano, ele viveu, conheceu bem pessoas que já há bastante tempo desapareceram, que jogaram futebol no Lusitano nos anos 20 e nos anos 30, e que seria impossível reconstruir toda essa memória sem recortes, sem capas de jornais que ele nos legou e que estavam guardadas, foram resgatadas agora e estão a ser tratadas e estão salvaguardadas com as novas tecnologias. O Sr. António Francisco Rosa foi nosso atleta, nosso defesa, e até ao último dia da sua vida esteve sempre a escrever para o Lusitano. Depois Amaro Morgado, um grande treinador, um grande jogador, durante décadas jogou no clube até aos anos 40. Constantino Deodato Correia, um careca, ele era careca, era uma característica engraçada que ele tinha, e era um grande goleador, um grande ponta de lança. Depois, por volta dos anos 30, tivemos uma frente de ataque com um quinteto de ataque fantástico, constituído por Teles, Peixoto, Queiro, agora está-me a escapar o nome de outros dois, mas posso-vos dizer já, Fausto de Sousa, obviamente, e Manuel Branco. Foram 5 jogadores extraordinários. Manuel Cláudio, outro grande atleta do Lusitano, capitão também. O António Filipe, um jovem de 21 anos, chamado Tonica, que morreu poucos dias antes de um derby contra o Juventude. Era um patrão do meio campo, um jogador extraordinário. Depois João Monjinho, defesa esquerdo, grande figura da seleção de Évora, nos jogos que havia muitas vezes entre as seleções de Évora, de Beja, Porto Alegre e de Lisboa. Ele era um grande capitão que mandava a equipa para a frente e ficava a comandar a defesa sozinho. São jogadores, Silva Marques, Francisco Silva, enfim, claro, o Tenente Benchimol, muito ligado a outras modalidades amadoras também, mas que foi um fantástico treinador e também foi atleta. Há uma série de jogadores do Lusitano antes dos anos 40 e desde a fundação que eu me encanta descobrir e que faço questão de contar cada vez mais a história deles ao mundo, e vale a pena conhecer a história de cada um deles. Évora e o Alentejo confundem-se com o Lusitano. Porquê? Ora, porquê? Évora e o Alentejo confundem-se com o Lusitano porque o Lusitano sempre teve, pelo menos até chegarmos ao tempo do futebol moderno, sempre teve aquele desígnio de ter sempre jogadores alentejanos e tentar ter os melhores alentejanos sempre nas suas fileiras. Se nós nos lembrarmos dos períodos áureos da primeira divisão, nós conseguimos ver que o Lusitano vai buscar jogadores a todas as pontas do Alentejo. Vamos buscar o Patalino, um internacional português, um jogador fantástico, a Elvas, que nunca aceitou sair de Portugal, nem ir para os chamados clubes grandes de Portugal, nem sequer para o Real Madrid, mas que aceitou jogar no Lusitano, porque para ele jogar futebol com os amigos no Alentejo era mais importante. Fomos buscar o Vital à costa alentejana, é outra parte do Alentejo, onde nós fomos buscar uma das maiores figuras também do nosso clube, Falé, do Redondo, Zé Pedro, de Mora, Manuel Paixão, veio de Beja,
Depois já para lá dos daqui de Évora, Mitó, Policarpo, praticamente toda a espinha dorsal da equipe, o Janota, que veio de Estremoz. Era uma questão de honra ir buscar os melhores do Alentejo para jogarem aqui. E isto durou até aos anos 90, porque se nós formos ver as equipas, nos anos, mesmo depois de descermos da primeira divisão, onde tínhamos todas essas figuras de vários pontos do Alentejo, nos anos 70 e 80, na segunda divisão, muitos jogadores de Évora e do Alentejo eu penso que isso é uma coisa que também o União de Montemor tem muito orgulho, e eu falo muito com muitas pessoas do União de Montemor, sobretudo com o meu grande amigo Kim Alves, que foi nosso centrocampista, e ter orgulho em ter 7 jogadores em 11 que são da terra, ou ter 11 jogadores em 11 que são da terra, ou há só um que é de fora, que é assim melhor para a defesa ou para o ataque, foi um grande orgulho ter sempre jogadores alentejanos. Isto durou até aos anos 90, ter sempre os melhores alentejanos nas fileiras do Lusitano. O grande Lusitano, como ainda hoje é carinhosamente conhecido um pouco por toda a parte, ganham ainda maior expressão e dimensão com os seus tempos de glória desportiva. Muito por culpa das suas 14 presenças consecutivas na principal divisão do futebol português. Ao longo desses anos, nomes como o de Cardona, Falé, Pepe, Diniz Vital, entre tantos outros, honraram o manto sagrado das listas verdes e brancas e elevaram-no a um patamar de excelência. São estes mesmos tempos que vamos agora recordar num segmento a que chamamos Tempos de Glória. As do Lusitano Ginásio Clube, a nossa glória. No nosso campo estrela. Foram as glórias do passado. Que nos fizeram vibrar. Com golos vibrantes. Históricas defesas. Foram tantos os bravos heróis que nos levaram à loucura. Como os tempos da primeira divisão. Poucos foram os que passaram no campo estrela. E até as lendas como Eusébio tinham dificuldade em fazê-lo. Perante o enorme Lusitano. Bem, aquilo que eu me lembro é de conhecer o Lusitano antes de sequer disputar campeonatos, né? E quando comecei em jovem a ir ao campo do Lusitano, ainda era no tempo em que havia uma bancada de madeira
que servia de camarotes. Ainda sou desse tempo. E depois aconteceu que, a certa altura, eu sou beirão, vivo em Évora desde os 3 anos de idade. Os meus pais me trouxeram para cá, vieram para aqui viver e tornei-me évorense, não é? Mas fui passar férias a Penamacor, que era a minha terra, e qual é o meu espanto quando leio um jornal de Évora que eu recebia pelo correio, chamava-se o Jornal de Évora, e vejo que o Lusitano ganhou ao União de Montemor, já não sei por quantos, mas fiquei espantado. O Lusitano ganhava ao Montemor. O Montemor era sempre que ganhava tudo, aqui no distrito, e subia sempre à terceira e descia. O Lusitano ganhava ao Montemor. É claro, vinha entusiasmado para Évora, quando acabei as férias, e fui logo ver o Lusitano a jogar. E qual é o meu espanto quando tinha uma equipa completamente diferente, completamente nova, gente nova que eu não conhecia, e apercebo-me de que tem uma equipa capaz de realmente ganhar o distrital, subir ao nacional e ir por aí acima. E foi assim que me liguei mais fortemente ao Lusitano. Não sei ser, portanto, lusitanista. E claro que, continuando agora no tempo, chegámos à primeira divisão. Chegámos à primeira divisão com uma direção de grande dinamismo. Na altura, o presidente da direção era o Dr. Serafim Silveira, grande presidente, a quem se deve, em parte, a subida. Mas a subida, para mim, chegar à primeira divisão, deve ser fundamentalmente em 3 aspectos, ou 3 frentes. A presidência, a direção, portanto, os treinadores, nomeadamente o Anselmo Pisa, que por sinal até casou com uma prima da minha mulher, perdão, uma prima da minha mãe, assim é que é, Beirã também, e tornei-me muito amigo, conhecido dele, e era eu um jovenzinho, né? Bom, e o terceiro aspecto a que se deve a subida é os jogadores que realmente constituem a equipa do Lusitano, que teve o bom senso, digamos, de conservar e criar e conservar um núcleo que eu chamava o núcleo duro da equipa do Lusitano. Era a base de alentejanos. E lembro, por exemplo, na defesa, o Vital, o Martelo, os guarda-redes, o Polido, o Teutónio, o Mitó, uma série deles, de defesas. A ver se me lembro mais alguma, não vai. No meio campo, lembro assim de repente do Abogaria, do. Não me lembro agora o nome, por vezes falho os nomes. No avançado, lembro do Pepe, e depois este núcleo. Na defesa esqueci-me do Falé, do Paixão, mas lembrei-me agora. Este era o núcleo duro que constituía a equipa base do Lusitano e conservou-os até ao fim, praticamente. Durante os 16 anos que foram na primeira divisão, manteve este núcleo e aumentava, sempre com alentejanos, e depois comprava e adquiria 2 ou 3 vindos de outras equipas, nomeadamente do Sporting vinham vários, estrangeiros alguns. Aí lembro-me, por exemplo, de nomes como Teixeira da Silva, ponta de lança, o Caraça, que era contínuo aqui na escola, e jogou no Vitória de Guimarães, veio para aqui, trazido para emprego, arranjaram-lhe o emprego de contínuo aqui na escola industrial, e lá veio também o Caraça, o Pepe, enfim, e depois começaram alguns estrangeiros, como
não, Boulanger era um nome estrangeiro, mas era português. Estrangeiros, por exemplo, o Vale, extraordinário defesa central, e o Di Paola, 2 argentinos que chegaram aqui a Évora, na penúria, vindos de França, argentinos, sem conseguirem trabalho, e o Lusitano arranjou-lhe, encostou-os aqui, contratou-os, e foram 2 excelentes jogadores que ajudaram muitíssimo a equipa a manter-se estes anos todos. E pronto, é assim a memória que eu tenho do Lusitano na primeira divisão. É claro que tenho outra memória, é que eu passei também pela direção do Lusitano. Antes das épocas 62 a 64, era o secretário-geral da direção, presidida pelo Sr. Luís Nunes. O Luís Nunes, como sabem, com certeza, era seccionista, como eu, era seccionista da secção de ginástica, onde tinha uma quantidade de classes e anualmente fazia-se um espetáculo na Praça de Torres de Évora que enchia-se completo. Sobretudo porque tinha uma classe de mesa alemã extraordinária. Era um grupo de rapazes fantásticos, tudo isso dirigido pelo Sr. Luís Nunes, que depois ascendeu à uma conta da direção do clube. Na altura, eu ajudava na secção de ginástica e acompanhei-o na direção do clube como secretário-geral. Aí tinha essas funções e um pouco mais fazia-se não ser secretário-geral, não é? Mas, nesse tempo, já era casado, com filhos, íamos passar as férias em Lisboa sempre, numa casa de uma tia minha, onde passávamos as férias, e 2 épocas seguidas, o Sr. Luís Nunes, que era o presidente, telefonava-me para Lisboa, e, professor, vá lá ao Sporting, parece lá um jogador das 12 que eles nos emprestam. E lá ia o professor Pombo, para o estado de Alvalade, à porta 10A, o Contínuo já me conhecia, olha, professor, estão a ver buscar lá algum jogador, vem buscar o fulano. E lembro-me de um ano, o segundo ano, de ir buscar um jogador que nestas notícias que a gente lê e tem acompanhado aí dos exames do Facebook, essas coisas, ainda não ouvi falar nesse jogador, que eu vou citar agora, o José Maria. Eu fui a Alvalade, recebido pelo Petronilho, que era o chefe lá do centro de estágios, aí é que funcionava o centro dos jovens que iam para o Sporting, e onde dormiam muitos jogadores, e fui buscar um jogador que o Sr. Luís Nunes pediu para trazer um ponta de lança, que era o Walter. E quando entrei, o próprio Contínuo, que já me conhecia, perguntou: então, quem é que vem buscar? O Walter. E diz-me o Contínuo: oh, senhor Pombo, não leva o Walter. O Walter, não. O Walter vai para Braga, o Braga está aí metido, vamos levá-lo. Mas olha, há aí um gato, ninguém dá nada por ele, um rapaz franzino, pequenino, assim, a figura dele faz-me lembrar o Edson, que ultimamente jogou no Sporting, né? Era assim uma figura parecida com ele. Leve, é um jogador fantástico, ficam bem de certeza. E então cheguei ao seu Patronilho: olha, eu era para vir buscar o Walter. O Walter não pode ser, o Walter já está comprometido para o Braga. Então quem é o outro? O Zé Maria. O Zé Maria, só quer levar o Zé Maria. E naquele dia havia um grande rebuliço lá no Sporting, que tinha chegado um grande jogador. A memória agora falhou-me, não me lembro do nome. Havia gente e diretores de uma grande barafunda que tinha chegado um craque para a equipa do Sporting. Lá foram tratados do Zé Maria. O Zé Maria foi um goleador extraordinário nessa época. Metia gols por todos, de qualquer maneira feito isto. Salvou-nos da descida. Não descemos nesse ano. E depois o Lusitano no final um contrato para ir
o Sr. Nunes Apuí, deixe-lhe bola, de tristeza, e abandonou-los e para o pé da Copa, porque queria ver a namorada jovem, eram na primeira divisão. Né? É isto, no fundo, eu resumo a história daquilo que eu passei em relação ao futebol na primeira divisão. Quais os jogos que mais o marcaram na passagem do Lusitano pela primeira divisão? Quais os jogos que mais o marcaram? Os jogos. Sobretudo há 2 jogos na minha memória. 2 jogos me marcaram. Um em 1956. Lusitano-Benfica. Nessa época, de 56, marcou-me esse jogo porque eu casei nesse dia em que jogava o Lusitano. O Benfica em Évora. E foi o casamento, fui para a boda e a malta toda que foi para a boda, que era tudo malta da bola, como nos conhecia, foi tudo para o Benfica, para o Lusitano do Benfica. Fiquei eu, a minha noiva, e minha esposa nesse momento já, e mais 2 ou 3 convidados que preferiam comer do que ir ver o futebol. O resto fiquei ali sozinho. Curiosamente, eram, entre esses 2 senhores, eram 2 lusitanistas, mas gostavam mais de lusitanistas. Bom, isso é um pormenor que não tem nada a ver com o futebol. Pronto, isto é só para dizer que passei o tempo a ouvir o relato e o Lusitano perdeu por 2-1 no dia que eu casei. Nem nesse dia me deram a alegria de ganhar. Deram depois no outro, dos 4-0, também, mas isto estive lá já. Lembro-me dos 4-0, ficou na memória de toda a gente, né? Como sabemos, de ver só o grande jogador, grande, pequeno, jogador Cardona, né, que foi trazido pelo Autobúndel, né, outro treinador fantástico, fora de série, de uma disciplina incrível. Eu ia ver muitos treinos até nessa fase da minha vida, ia ver treinos. E lembro-me de uma vez os jogadores virem a sair das cabines para o treino e o Vital vinha à frente e o Autobúndel dizia: Vital, se não são botas que se apresentem, vai engaixar as botas e depois ganha. Era um homem de uma disciplina incrível, chegava a estes pormenores. O outro jogo que me ficou na memória foi o jogo de uma grande chuvada, ainda era, eu não sei que idade teria eu, nessa altura, 20 e poucos anos, era sócio do peão, nem sequer era sócio de bancada, via os jogos no lado do peão, já como está atualmente, e a chuva era tanta que passei para lá dos degraus e fiquei atrás do murete, para pelo menos da cintura para baixo, apanhar com menos chuva. E lembro-me desse jogo porque os jogadores, o relvado posto numa tal maneira que os jogadores dificilmente transportavam a bola. Era só lama, água ou fartura. E recordo 2 jogadores. Recordo o Batalha, nesse jogo. O Batalha era extremamente habilidoso e fintava com facilidade. Um escardino muitíssimo bom. Não conseguia transportar a bola, não conseguia fazer finta nenhuma. E recordo-me de outro jogador, que era o que impulsionou, já não me recordo qual que foi o jogo. Mas lembro-me que era o único jogador que do meio campo metia a bola lá na área dos outros gajos, que era o do Fialho, que veio do Benfica como toda a gente, dispensado pelo Benfica porque tinha partido fraturado um pé e tinha um parafuso lá dentro, ainda a segurar os ossos, e ele começou a jogar ainda com o parafuso lá dentro. E mesmo com o parafuso e tudo, ao sair de casa do parafuso, tinha mais força para os outros todos. Né? Conseguia pôr a bola de um lado ao outro. Estes são os jogos assim, principais que me lembro. Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando ouve o nome Lusitano Ginásio Clube? O que me vem à cabeça é aquilo que eu fiz pelo Lusitano. Desde o princípio,
Primeiro, relativamente ao futebol, aquilo que eu já falei. E nessa altura dos primórdios, lembro-me dos bailes do Lusitano. Naquela altura usavam-se os bailes, e o Lusitano ainda a sede era aqui na rua Mendes de Bens, na rua de Machede, no Largo do Paraíso, né? Aí é que era a sede do Lusitano, por isso se chamava Lusitano de ginásio, porque tinha o ginásio, onde se faziam os bailes aos fins de semana, e eu ia muito aos bailes nessa altura. No meu tempo, eram os divertimentos que havia, né? Era o café e os bailarinos. E pronto, conhecia aí muitas raparigas, ainda hoje me lembro de uma que depois foi a mulher do Fialho, casou com o do Fialho, e que está aí a filha dele ainda a morar em Évora, toda lusitanista. Não me lembro o nome dela, agora esqueci o nome. Lembras-te do nome da rapariga? Luísa. Como? Luísa, sim senhor, Luísa Fialho. Eu não conheço, mas contacto com ela pelo Facebook e por mensagens. Né? Isto que eu me recordo de ser um dos primeiros jogadores de badminton do Lusitano, porque o Lusitano aí, nessa modalidade, em que eu tinha 20 anos, mais ou menos, quando comecei a jogar, 19, 20 anos, tínhamos uns jogadores fantásticos e jogávamos na sede do Lusitano. Não, perdão. Jogávamos num ginásio particular que havia na rua Conde da Serra da Torrega, que era propriedade dos professores, de um casal de professores de ginástica que havia em Évora, o professor Mariano e a dona Maria Antónia, tinham esse ginásio particular em que nós íamos jogar badminton. E tínhamos 4 jogadores fantásticos. Um que toda a gente conhece, com certeza, foi o Toqui Barreto, que era condutor da Fórmula 1 e que morreu, lamentavelmente, num desastre numa corrida em Saint-Étienne. Está sepultado no nosso cemitério de Évora, numa campa que tem um volante. O Toqui, fantástico jogador de badminton. O Augusto Cabeça Ramos era outro jogador, um em habilidade, outro em força, potência. O Cabeça Ramos, que era conhecido como o melhor pegador dos touros difíceis do grupo de Santarém. O Pinto Machado, que também jogava futebol na equipa de séniores do Lusitano e jogava badminton no ginásio. E o Carlos Diniz e eu, que era o mais fraquinho deles todos. Ele, o Lusitano, é uma coisa que se calhar muita gente não sabe, é o sócio número 1 fundador da Federação Portuguesa de Badminton. O Lusitano é o sócio número 1, seguido dos Sports Lisboa e Évora. E, nesse tempo, esta equipa participou nos primeiros campeonatos nacionais que se realizaram nessa modalidade e fomos campeões nacionais. Fomos, porque pertenciam ao grupo, se bem que eles é que jogavam mais que eu. Curiosamente, fiquei ligado ao badminton na memória e quando veio o 25 de Abril, foi abertas, criadas as direções regionais dos desportos, da Direção-Geral de Desportos. Anteriormente só havia um delegado, que era uma pessoa, e foi criada a direção, a Delegação Regional da Direção-Geral de Desportos, fisicamente, estabeleceu-se em Évora, contratou técnicos, tinha um delegado, funcionários, etc. Funcionava tudo. E aí começaram a expandir diversas modalidades, e apareceu o delegado, na altura, a convidar-me se eu sabia que eu estive ligado ao badminton, se eu não me importava de criar também a secção de badminton. E então abri uma escola dessa modalidade, aqui no ginásio de Gabriel Pereira, chamava-se a Escola Aberta de Badminton, que era frequentada por 300 miúdos, coisa assim, rapazes, raparigas. E depois, como muitos começaram a jogar bem,
que é que eu fiz? Criei a secção de badminton no Lusitano. Criei uma secção de badminton, comecei a levar os bons para mais treinos, aperfeiçoamento, etc. E começámos a treinar esse grupinho que se iam distinguindo no ginásio do Lusitano na Conserva 20. Não é? De tal maneira que temos campeões nacionais. Não é? Friso aqui o nome de uma, apenas de um, porque tivemos vários. Fiz apenas o nome da Maria José Sim, porque conseguiu ser selecionada para a Seleção Nacional de Badminton. São as coisas que mais me lembro. Quando ouço falar no Lusitano, isto tem que me vir à memória forçosamente. Aquilo que lá deixei muitas horas, mas com muita alegria e muita satisfação. Mas a gloriosa história do Lusitano não se fez apenas de uma inigualável passagem pelo principal escalão do futebol português. Os anos que seguiram trouxeram muitos momentos que nela foram gravados, mas também forjaram algumas das maiores lendas e referências. Pelo mítico Campo Estrela, foram muitos os que criaram e testemunharam tudo isso. É sobre isso que vamos falar agora num segmento a que chamamos o maior do Alentejo nos Nacionais. Por entre equipas que nos marcaram, por entre derbys, e justas homenagem aos nossos. Também se fez a história da nossa passagem pelos Nacionais, com momentos grandiosos e genuínos. Feitos por todos. Pintaram a nossa história a tons cor de ouro. Vitória em vitória. Pelo palco de todas as memórias. Eu sou da altura em que o Lusitano, no ano de descer de divisão, era júnior de segundo ano, portanto era a minha última época de júnior. Acompanhei ainda a equipa de séniores nessa divisão e ainda fiz dois ou três jogos particulares, porque oficialmente não podia jogar. Naquela altura só podiam jogar 11 de cada vez, e ainda fiz, como disse, 2 jogos particulares para a equipa sénior. Quando o Lusitano desceu, a maioria dos jogadores de júnior subiram a sénior, e no ano seguinte tínhamos uma equipa, era quase toda da casa, com mais um ou dois reforços, e conseguimos, na altura, não sei se foi o quinto, se foi o sexto lugar na segunda divisão. E a partir daí, começamos a formação que o Lusitano tinha, era bastante boa. Tínhamos jogadores aqui da zona de Évora, em Montemor e alguns de Vendas Novas, e conseguimos sempre umas classificações razoáveis
durante muitos anos. Não me lembro quando é que descemos à terceira divisão e a partir daí andamos no sobe e desce muita vez e eu tinha até uma glória individual, para dizer mais à frente, e entretanto a malta, na altura havia a guerra do ultramar, houve muitos jogadores que foram para o ultramar, por acaso não fui, mas houve alguns jogadores. Começámos também a adquirir os jogadores júniores do Sport, do Belenenses, e vieram para aí jogadores com muito valor. Teve o Domingos, que infelizmente já faleceu, foi internacional júnior, o Sanina também, que veio do Benfica, o Teixeira. Havia jogadores que, pronto, completavam o nosso plantel, que era à base da formação do Lusitano. Que momentos guarda com mais saudades e carinho desses anos? O carinho foi que eu fui sempre jogador do Lusitano, era na Nação Natural de cá, fiquei aqui como júnior. O carinho foi a amizade, que criámos um ambiente muito bom, jogadores da terra, com um ou dois de fora, que também iam se adaptando bastante bem. E o carinho foi sempre estimado, foi sempre lusitanista. Tive um ano, na altura, já não posso precisar a data, que foi emprestado ao União de Montemor, que nesse ano subiu o Lusitano e subiu a União de Montemor à segunda divisão. E quais foram as grandes referências desse tempo e dessa fase da vida do Lusitano? A referência, eu, quando era miúdo, 18 anos, tinha referências, tinha o Vitali, tinha o Falé, o Mito, que depois acabou por jogar quando o Lusitano tinha divisão, o Zé Pedro, assim mais chegados, o Caraça, e mais alguns brasileiros que apareciam aí com bastante valor. Um jogo que lhe tenha ficado marcado na memória pela positiva? Foi um play-off, na altura se chamava play-off, entre 3 equipas. Quem ganhasse subia à segunda divisão. Ganhamos nós, Lusitano, e foi o marcador dos 2 gols. Se tivesse de descrever o Lusitano a alguém, o que diria? O Lusitano é uma equipa já centenária, com uma boa formação. O Lusitano agora está a crescer bastante, 3 ou 4 anos para cá. A malta jovem criou aqui os simpatizantes, os lusitanistas. Temos aqui uma boa série de malta jovem e muitos sócios que regressaram. O Lusitano, para mim, eu costumo dizer que é a minha segunda casa. E uma história que marca a sua vida e a sua ligação ao Lusitano? A história foi aquela que eu contei, que quando fomos jogar com o Luz do Barreiro, para a subida de divisão, em Cruxe, e pronto, felizmente fui eu que marquei os golos, subimos de divisão, com a equipa praticamente toda feita aqui na casa. Ao longo destes 112 anos, foram vários os momentos em que os sócios e adeptos, juntamente pelo clube, disseram sempre presente. O amor a um clube que é a bandeira de uma região e desta no país, a isso nos obriga. Porque de uma coisa ninguém tem a menor dúvida. Enquanto houver um lusitanista a acreditar e a lutar pelo lusitano, haverá sempre uma bandeira para defender e honrar, mas também forma de o fazer. Sejam por isso bem-vindos ao Renascimento.
vitórias e a esperança. A envolvência da cidade. As míticas romarias nos levaram até aos Açores e voltaram ao Campo Estrela. Revivemos tempos antigos. E nem perante a maior das intempéries deixamos de levar a nossa bandeira ao alto. Quebramos barreiras de forma vitoriosa. E com o regresso aos nacionais, junto daqueles que não te abandonam, olhamos para o futuro. Impulsionado pelo Renascimento. O Renascimento é uma fase, continua, ainda é uma fase importante da vida do clube e tem um rosto que é o Pedro Caldeira. O Pedro conseguiu, com muita luta, muita perseverança, conseguiu dar a volta aos maiores problemas do Lusitano e só por isso estamos aqui hoje a falar. Quais foram para ti os grandes momentos do Renascimento até agora? Os grandes momentos foi o início desta direção, mais uma vez, como eu disse, o Pedro conseguiu resolver os grandes problemas do Lusitano e esse é um grande momento. De seguida foi começar a ver estas bancadas cheias de gente, teve muito a ver com este grupo de pessoas jovens que integram a mística, que trouxeram gente, que deram vida, cor a estas bancadas. São momentos importantes. Como descreves o envolvimento da massa associativa e adeptos no Renascimento? O envolvimento tem vindo a crescer. Foi muito bom, para mim foi muito importante ver as pessoas aqui voltarem, pessoas que já não vinham aqui há muito tempo. É muito importante para o clube, é importante que a cidade se junte ao clube, os sócios que venham ao domingo. Eu aprendia que o domingo era dia do Lusitano e gostava muito que fizessem isso, que todos os sócios também fizessem isso. Até onde achas que nos vai levar o Renascimento? Eu espero que nos leve longe, mas tem que ser sempre tudo muito bem pensado, tem que haver calma, porque não podemos dar passos maiores que a perna. Por último, como descreves este clube hoje? Este clube hoje, eu estou aqui há muitos anos, já vi este clube em muitas fases e já vi praticamente a fechar e hoje sinto que o clube está saudável, está vivo, está cheio de gente, está com muitos atletas, tem uma estrutura na formação excelente e, portanto, eu vejo crescimento.
chegamos assim ao final deste episódio especial de aniversário. Muito mais haveria por contar, pois é tão imensa e tão fantástica a história que temos que nem uma temporada inteira deste podcast seria suficiente para contar 112 anos a fazer Forte Fraca Gente. Um obrigado muito especial, sem exceção, a todos aqueles que estiveram envolvidos na complexa produção deste episódio e a vocês que estiveram aí em casa a ver e a acompanhar mais uma vez. E já sabem, até ao próximo episódio e parabéns, Lusitano Ginásio Clube.